Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Sextou em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. É o último dia do primeiro mês do ano de 2025. Muita gente estava achando que janeiro ia durar 3 meses, né? Vamos que vamos. Olha só, gente, em uma clara reação às declarações de Gilberto Kassab, do PSD, na véspera aí, né, com críticas a seu governo e aos baixos índices de popularidade, o presidente Lula inaugurou em entrevista, né, coletiva surpresa a segunda fase aí de seu terceiro mandato. Sob o olhar atento do marqueteiro baiano Sidônio Palmeira, novo ministro da Secretaria de Comunicação, o presidente começou a desenhar uma nova imagem para o governo e para sua interlocução com a população e a imprensa. Lula afirmou que a sua terceira gestão não vai bem. Abram aspas, o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que prometeu, fecha aspas. Apoiou o aumento da taxa básica de juros pelo Banco Central, abram aspas. Não podem dar um cavalo de pau no mar revolto de uma hora para outra, fecha aspas aí. Já completou o Lula. E outra coisa, né? Ele também deu até um afago ali no seu ministro mais atacado, né, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e fez graça com críticas de Kassab, que garantiu na véspera que se a eleição fosse hoje, Lula perderia. Aí o Lula disse o seguinte: olhei o calendário e vi que a eleição é daqui a quase 2 anos. Então fique despreocupado. Fecha aspas aí, disse o Lula em um tom de ironia, né, a fala de Kassab ontem, bem dura, né, criticando aí o governo Lula e a gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Continuando com notícias de Brasília, né, o Tribunal Regional Eleitoral, TSE de São Paulo, cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL paulista, por abuso de poder. A decisão teve 5 votos a favor e 2 contra. Além disso, ela deve ficar inelegível por 8 anos. Zambelli é acusada de abusar de meios de comunicação nas eleições em 2022. Prevaleceu entendimento no TRE de São Paulo de que a deputada divulgou mentiras sobre o processo eleitoral e, né, montou uma teia de desinformação em sites e redes sociais aí da deputada. Cabe recurso ainda. E a parlamentar, né, submersa desde que sacou, né, uma pistola na rua em perseguição a um homem na véspera da eleição de 2022, deve acionar aí o TSE para tentar reverter essa decisão. O pedido de cassação foi feito pela deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL também de São Paulo. Falando agora um pouquinho de política internacional, Donald Trump disse que cumprirá sua ameaça de impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México a partir desse sábado, dia 1º de fevereiro. Abram aspas. É por uma série de razões. A primeira são as pessoas que entram em nosso país de forma tão horrível e numerosa. Número 2 são as drogas, fentanil e tudo mais que entrou no país. Número 3 são os subsídios massivos que damos ao Canadá e ao México na forma de déficit. Fecha aspas aí, justificou o presidente norte-americano a repórteres ali no Salão Oval, né, lá na Casa Branca. Ele indicou que a taxa pode aumentar com o tempo, mas sugeriu que ainda estava considerando se a importação de petróleo seria ou não isenta. Trump também indicou que prosseguirá com tarifas sobre a China, não especificou a taxa, embora tenha dito anteriormente que seria de 10%. Aplicar aí também tarifas contra o Canadá e o México, vizinhos e grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, pode ter consequências econômicas dramáticas, hein? Abalar os mercados, né, e iniciar uma guerra comercial, minando, no caso, as proteções de acordo de livre comércio entre essas nações, que são historicamente parceiras. Acontecendo isso, vai taxar México, vai taxar o Canadá, eles vão acabar fazendo o quê? Comércio com a China, que é a grande rival aí dos Estados Unidos. Vamos falar agora um pouquinho de futebol, gente? Ontem nós tivemos aí o final da 6ª rodada, né? Com o jogo aí, a vitória do Flamengo de Sampaio Correia, do empate do Boa Vista com o Madureira, né? O empate do Nova Iguaçu com o Bangu. No início da 6ª rodada, tivemos a vitória do Botafogo no Clássico em cima do Fluminense por 2-1 e a vitória do Vasco em cima do Maricá por 1-0. Nessa próxima rodada, né, o que vai brilhar aí, na verdade, não é nem mesmo o Carioca em si, né? Porque o Carioca, pela 7ª rodada, teremos jogos somente amanhã do Vasco da Gama e no domingo do Fluminense. Porque a dupla Flamengo e Botafogo vão se enfrentar numa final bem bacana da Supercopa,
que é isso? É o campeão brasileiro de 2024, o Botafogo, contra o campeão da Copa do Brasil de 2024, que é o Flamengo. Então amanhã eles vão decidir a Supercopa do Brasil. Interessante, né? Vai ser no domingo esse jogo aí, vai ser um jogaço. E eu vou trazer tudo direitinho na segunda-feira, como é que ficou essa situação dessa final aí, bem bacana, envolvendo Botafogo e Flamengo, né? O Flamengo com o mesmo grupo, né? Aí do ano passado, com algumas modificações, mas tem o mesmo técnico. O Botafogo tá com a base do grupo campeão do ano passado, né? A base se manteve, até foi muito bem na vitória sobre o Fluminense, mas está sem técnico. Então, né, se for pensar assim, o Botafogo vai com uma pequena desvantagem nesse jogo aí contra o Flamengo. Mas futebol só termina quando realmente acaba os 90 minutos. E falando um pouquinho do Campeonato Carioca, vamos ver como é que ficou essa situação de momento, né, do Campeonato Carioca. O Volta Redonda em primeiro, Vasco em segundo, em terceiro Maricá e o Flamengo em quarto, em quinto o Botafogo, em sexto Nova Iguaçu, em sétimo Boa Vista, oitava Portuguesa da Ilha, em nono Fluminense, décimo Madureira, 11º Sampaio Corrêa e em último ainda na lanterninha o Bangu. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, desejo um ótimo final de semana para todos nós. Segunda-feira eu tô de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.